Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ter dois assuntos. Em primeiro lugar, nós vamos para Davos, na Suíça, não para tratar sobre as questões mais abrangentes que eles conversam lá, mas sim para analisar as palavras do nosso ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que ele está começando a discutir, primeiro, aumento da conta da luz, e em segundo, para compensar o aumento da conta da energia elétrica para os brasileiros, algum tipo de subsídio que reduz essa carga sobre a população. Que coisa mais contraditória, né? Já já nós vamos analisar isso, assim como uma notícia que foi veiculada no Correio Brasiliense de hoje, dando conta que em 2024 vão ser oferecidas 110 mil vagas em concursos públicos, ou seja, emprego estatutário com estabilidade. Não é só da União, dos estados e municípios também, e isso certamente vai gerar um custo enorme para a sociedade brasileira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, como eu falei na introdução, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia encontra-se nesse momento lá em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, discutindo questões pertinentes à pauta que está ocorrendo lá. Mas sobre a questão energética especificamente, ele antecipou lá no continente europeu que aqui no Brasil, sim, nós vamos ter aumento de conta de luz. E pelo jeito não vai ser pouco, porque o objetivo desse maior preço por quilowatt-hora que nós vamos ter que pagar vai ter que ser exatamente subsidiar novas formas de energia, basicamente eólica e solar, que ele coloca na conta chamada transição energética. O ministro Silveira ainda defende com muita convicção que o Estado tem que ser forte, tem que mandar no setor de energia, inclusive dando a entender a intenção de reestatizar empresas do ramo privatizadas, como é o caso da Eletrobras. Ele ainda muda as palavras dizendo o seguinte a respeito dessa questão de subsidiar energia solar e energia eólica. Não quero chamar de subsídio, eu quero chamar de como nós vamos financiar o impacto que a transição energética terá na conta da luz e como nós vamos poder continuar a financiar de forma tal que nos abra espaço para continuar avançando na transição sem perder vigor na economia. Em resumo, pessoal, o governo federal quer aumentar subsídio para as eólicas e para a geração de energia solar. E quem vai pagar por isso? Nós, consumidores. A ideia deles é o que ocorreu na Argentina, não sei se está acontecendo agora, mas acho que o Milei está cortando esse barato, que é para compensar a parcela menos favorecida da população, oferecer algum tipo de compensação em forma de subsídio na conta da luz. Ou seja, paga mais caro, tem subsídio, acaba pagando mais barato, mas deve pagar um pouquinho mais caro. Vai ser uma complicação isso, e eu já vou dizer, subsídio não funciona. O que funciona, na verdade, é fazer com que esses segmentos energéticos que estão se desenvolvendo, sim, são promissores, o façam usando capital próprio, não o dinheiro do bolso dos brasileiros. Para se ter uma ideia, tem um estudo realizado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, sobre o custo de energia aqui no Brasil. Primeiro dado extremamente importante. A conta da luz que nós pagamos atualmente, antes desse provável aumento de subsídios, na verdade, só 53,5% do dinheiro que a gente paga todo mês ali por conta do que nós consumimos de energia elétrica vão ser efetivamente repassados para as concessionárias, para os produtores de energia, distribuidores, enfim, quem trabalha direto no setor energético. Os 46,5% restantes são compostos por taxas, estimativas de furto, impostos e outras ineficiências além de subsídios. Ou seja, pessoal, se não tivesse penduricários na conta de energia, o custo médio por pessoa seria praticamente a metade. E agora vai subir mais com o aumento de subsídios, ou tende a subir mais. Espero que exista alguma forma de impedir isso. E o ministro Silveira ainda tem a pachorra de afirmar que tais circunstâncias são a favor do povo brasileiro. Olha só, pessoal, outro dado da Abrace, dessa Associação de Consumidores de Energia. Segundo o levantamento que eles fizeram, o Brasil ele está dentre os 10 países do mundo com maior custo energético residencial. Na verdade, não é entre os 10 maiores, é entre os 2 maiores, dado de 2022.
o Brasil é o segundo país de maior custo, é apenas superado pela Colômbia e ganha de longe desse grupo de países achacadores de energia elétrica ou de conta de energia elétrica dos consumidores de seus respectivos países, como Turquia, Chile, Portugal, Polônia, Letônia, Eslováquia, Espanha e República Tcheca, que estão abaixo do Brasil, mas são casos nada lisonjeiros de conta de luz, conta de energia extremamente elevada. Gente, essa história de pegar um serviço que em tese seria um serviço público, mas, a meu ver, é privado, encher de penduricalho, forçar o cidadão brasileiro a pagar uma conta que não é sua, nunca dá certo. E agora, com essa ideia de subsídio, vai dar mais errado ainda, porque não vai funcionar. O correto mesmo é como eu falei, se existe segmentos geradores promissores, os empresários do setor, os bancos, os interessados nesse processo de nova geração energética que investam nisso, porque a população brasileira não tem que pagar pelos devaneios ou prováveis devaneios de um grupo de pessoas. Por acaso, nós investindo em energia eólica pela conta da luz, em energia solar, se esses empreendimentos derem certo, nós vamos virar sócio deles? Nós vamos receber dividendos? Não. Nós não somos investidores, somos consumidores, e isso tem que ficar bem claro para o governo federal e para a população também, que tem que começar a exigir a extinção desses penduricalhos em serviços públicos que acabam encarecendo por demais a vida das famílias aqui no Brasil. E agora, no segundo assunto do Fora de Curva, antes disso, claro, tem que solicitar aos espectadores que lembrem de deixar o like, o compartilhamento do vídeo depois de assistir ele todinho, é claro, e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, façam meu convite para inscrição no canal. Mas o papo agora é outro, mas ainda é relacionado a governo, não só federal, mas estaduais e municipais. De acordo com uma matéria do Correio Brasiliense veiculada hoje, dia 18 de janeiro, os concursos públicos, como eu falei, tanto federais como estaduais e municipais, devem oferecer para preenchimento ainda em 2024 mais de 110 mil vagas. Aí eu fiquei pensando, 110 mil novos empregos com estabilidade, todas aquelas coisas, muito bom para quem gosta dessa vida. Mas, para a maior parte da população brasileira, sabe o que significa? Mais impostos, porque são 110 mil novos servidores e eles têm que viver de alguma coisa que é o salário pago pelos entes municipais, estaduais e federal. E o salário vem da onde? Da arrecadação tributária. Como nós já temos comentado muito aqui no Fora de Curva, os gastos públicos estão aumentando de maneira muito rápida em todas as esferas de poder no Brasil, enquanto, mesmo com aumento de tributos, aumento de alíquotas tributárias, os governos não conseguem arrecadar mais por conta do esfriamento da nossa economia, causado, por sua vez, não só por juros, mas por esse afã de arrecadação. É uma coisa maluca mesmo, quando eu tento compreender completamente essa situação, eu quase chego às vias da birutice. Vamos adiante, aí eu resolvi tentar calcular ou fazer uma estimativa sobre o real impacto no bolso dos brasileiros ou nos cofres públicos, que a rigor é a mesma coisa, quando essas 110 mil vagas forem consolidadas em 110 mil novos empregos. Olha, para isso eu peguei informações não estimativas do que realmente aconteceu ou acontece na realidade. Usei como fonte a Arraiz, que consolida vários relatórios de empresas sobre emprego numa base estatística muito interessante. Pena que ela foi atualizada até 2021, mas já é o suficiente para nós termos uma ideia. E através desse sistema disponibilizado na internet, o que eu averiguei? Olha só, gente, em 2021, o Brasil contava com nada mais, nada menos do que 5.848.000 servidores públicos com estabilidade, os estatutários, que não são do regime geral de previdência, são do regime especial deles de previdência. Isso gerava uma massa salarial média mensal de 34,5 bilhões de reais. Fazendo cálculo com isso e tirando os famosos 9 foras, ao que eu cheguei? Um salário médio desse grupo de trabalhadores em 2021 de R$ 5.929. Bom, esse dado aplicado aos 110 mil novos postos de trabalho que devem surgir em 2024 por conta desses concursos públicos, vai nos dar uma massa salarial, um total de salários mensais da ordem de 650 milhões de bagarotes.
chegando ao cabo de 12 meses, para pensar anualmente a coisa, a 7,8 bilhões de reais. Isso hoje seria um pouquinho menos de 10% do déficit público brasileiro, consolidado até novembro. Gente, é muita grana, especialmente no momento no qual o nosso país precisa racionalizar seus gastos e existem diversos instrumentos de aumento de produtividade dos servidores já contratados. Estão inchando a máquina pública, eu não estou falando só do governo federal, é especialmente nesse caso estados e municípios. Então estão inchando a máquina pública, isso vai gerar uma necessidade maior de arrecadação e não é aquela arrecadação temporária, não é permanente, porque essas pessoas normalmente vão ser jovens a entrar no serviço público com mais ou menos uma vida média de trabalho adiante de 25 anos e o Brasil vai ter que pagar essas pessoas, porque tem estabilidade no emprego, até a sua aposentadoria. Depois da aposentadoria, continuar pagando pelo regime de previdência que eles vão ter direito. Então, pessoal, isso é um absurdo, isso vai aumentar o custo do Brasil, é bom de estar alerta e dar uma olhada, não só no Ministério da Fazenda, não só no governo federal, mas no seu estado, no seu município, para ver o que o prefeito e o governador estão fazendo em termos de arrumar esses cabides de emprego, mesmo que seja por concurso, muitos deles desnecessários. Evidentemente, algumas frentes têm necessidade sim de contratar novos servidores em áreas muito especializadas, mas aquela história de botar um monte de gente para cuidar da atividade meio, isso é coisa do passado, isso é jogar dinheiro fora, e o dinheiro que está sendo jogado fora é o nosso. Muito cuidado com isso. Por hoje foram esses os assuntos tratados no Fora de Curva, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, novamente vou lembrar, like, compartilhamento e inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau gente!